Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês assistiram ontem o debate lá na Globo? Eu juro pra vocês que eu tomei um engove aqui e assisti todo o debate, do começo ao fim. Eu nunca vi um indivíduo tão cara de pau como esse ex-presidiário. O cara mente o tempo inteiro e fica acusando o presidente Bolsonaro de ser o mentiroso. E ele não, né? Ele não é mentiroso. O presidente Bolsonaro várias vezes deixou ali claro que o Lula gosta de mentir, tanto é que citou aquele vídeo onde ele fala que lá em Paris ele falava que tinha 25 milhões de pessoas, de crianças nas ruas. E aí ele se vangloria quando ele disse que os franceses aplaudiam ele de pé. O Jaime Lerner teria falado para ele, mas Lula, se tivesse 25 milhões de crianças na rua, a gente ficava pisando em crianças. Então, ele se vangloria desse tipo de mentira. Ele acha bonito. E agora a imprensa, como está do lado dele, né, também ajuda nessas mentiras. E qual que é a nova mentira que a imprensa emplacou? A nova não, já faz algum tempo aí que eles vêm emplacando essa mentira e que o PT vem usando isso. É que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome nas ruas. 33 milhões de pessoas passando fome. Isso, por si só, já deixa claro que é uma mentira, porque nós temos, saiu os dados agora recentes, inclusive está lá no portal R7, se vocês quiserem pesquisar, taxa de desemprego cai a 8,7% no terceiro trimestre, o menor nível desde 2015. Desde 2015. Então, se nós temos 8,7% de desemprego, 8,7% de pessoas desempregadas no Brasil, como que nós teríamos 33 milhões de pessoas passando fome se 33 milhões de pessoas representaria 15% da população brasileira? Para vocês verem que isso é uma mentira deslavada, né? E outra coisa, essas pessoas pobres, é como o presidente Bolsonaro falou lá no debate, é só elas, se elas não tiverem cadastradas aí, não tiverem recebendo o Auxílio Brasil, é só elas se cadastrarem para receber o Auxílio Brasil de R$600 por mês. Então, desses 8,7% de desempregados, vocês acham que a maioria deles não estão recebendo o Auxílio Brasil? Se não tiver, é culpa do presidente? O presidente tem que sair correndo atrás de um por um agora, as prefeituras não podem fazer isso, o pessoal da ação social da prefeitura não vai fazer isso, não pode ir atrás dessas pessoas e levarem elas para fazer o cadastro do Auxílio Brasil, que é de R$600. E como assim que tem 33 milhões de pessoas passando fome? É lógico que não, está provado aqui. Eu estou provando para vocês que isso é uma mentira. Então, essa é mais uma falácia que foi inventada pelo pessoal da grande mídia e repercutida pelo pessoal do PT. Ontem nós vimos também uma fala do ex-presidiário, que inclusive passou batido, o presidente, acho que ele estava lendo ali, se inteirando de alguns dados ali na planilha dele, e ele não percebeu quando o ex-presidiário, falando ali de MST, quando o presidente falou que deu as escrituras definitivas das terras dos assentados, e falando ali do agronegócio, o presidente falou que o agronegócio não é fascista, como o Lula diz. E na hora do Lula falar, ele falou assim que inclusive os assentados, a produção nacional corresponde, a produção de grãos corresponde a 70% dos assentados. E isso é uma outra grande mentira. Você já encontrou no supermercado alimentos que são produzidos por essas pessoas do MST, ou mesmo esses que foram assentados? A agricultura familiar é uma agricultura de subsistência. Lógico, eles vendem sim nas feiras, vendem ali verduras, frutas, cereais, vendem sim. Mas falar que isso aí corresponde a 70% da produção de grãos, como o Lula falou, e o presidente não ouviu, porque o agronegócio então ficaria só com 30% da produção de grãos, sendo que o agronegócio é quem exporta grãos para o mundo inteiro. O agronegócio sustenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, o agronegócio brasileiro. Então isso foi uma outra mentira deslavada que o ex-presidiário falou e que o presidente não percebeu e acabou passando batido. Mas uma coisa muito séria que o presidente trouxe ali à tona naquele debate foi uma coisa que o PT fez dias atrás
lá numa resolução que estava na página do PT. Uma resolução que eles publicaram em abril. Essa resolução é do final de 2021, mas ela foi publicada no site do PT agora em abril de 2022. E eu vou fazer questão de trazer aqui para vocês. Primeiro tem aqui, ó. Aqui na página da Brasil Sem Medo, diz o seguinte: em resolução, PT se compromete a libertar presos, legalizar drogas e desarmar a população. O partido promete punir responsáveis pelo genocídio da Covid a partir da criação de tribunais especiais. Então, essa notícia aqui, que é do dia 26, é de 3 dias atrás, ela traz isso daí. Mas o PT, ele foi lá e apagou. Tá aqui, ó, na página do Pleno News, ó. Tá aqui na página do Pleno News, deixa eu enquadrar para vocês aqui na tela. PT apaga texto de resolução em que pedia tribunal de exceção. PT apaga o texto, então, que pedia tribunal de exceção. Vocês se lembram, quando a Dilma assumiu o poder, que eles criaram ali a tal da Comissão da Verdade? Era uma Comissão da Verdade apenas formada por esquerdistas para perseguir os seus opositores. Só para perseguir os seus opositores, e não falavam um A em relação aos terroristas, né, que existiram na época lá do regime militar. Quando teve lá que eles queriam tomar o poder, o pessoal dos militares não deixaram, e os militares assumiram o poder, então, evitando ali um golpe que seria dado no Brasil pelos comunistas. E aí a Dilma criou, então, a Comissão da Verdade. Era gente como Randolph Rodrigues, daí para pior, que fazia parte da tal da Comissão da Verdade. Então ali eles estavam tentando mudar a história e contando a verdade, entre aspas, né? A verdade deles, do pessoal da esquerda. E agora eles estão querendo fazer isso. Se eles chegassem de voltar ao poder, que se Deus quiser não vai acontecer, eles contariam então a outra verdade da história, tentando inclusive colocar o presidente Jair Bolsonaro e as pessoas próximas a ele na cadeia por conta da pandemia. Olha aqui o que tem aqui no Pleno News. Aqui diz o seguinte, ó. Após causar polêmica por pedir a instituição de um tribunal de exceção contra o presidente Bolsonaro, o PT excluiu do seu site o texto que descrevia as resoluções definidas no Encontro Nacional de Direitos Humanos, evento petista que aconteceu em dezembro do ano passado. Na publicação, a legenda falava em instituir um tribunal para julgar Bolsonaro e seus cúmplices. Olha como é que eles tratam o presidente e os seus ministros e tal, cúmplices. Um texto com todas as resoluções definidas no evento tinha sido publicado na página oficial do PT na internet no dia 29 de abril deste ano, mas foi removido posteriormente após a forte repercussão contra o conteúdo. No entanto, é possível acessá-lo em sites que salvam versões anteriores de páginas da web, como esses 2 arquivos aqui, que eu vou inclusive deixar no primeiro comentário aí no vídeo, abaixo do vídeo. Eu vou deixar para vocês esse arquivo aqui, que você consegue abrir essa página aqui, e eu vou abrir a página do PT e vou mostrar para vocês o que tinha lá. Então nós estamos aqui na página do PT, que foi excluída, mas aquele site lá que tem os arquivos excluídos, a gente pode visualizar, e eu estou aqui na página do PT. Olha aqui, Lula, presidente, resoluções do Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT. Leia aqui a íntegra dos documentos aprovados em 12 de dezembro de 2021. E isso foi publicado no dia 29 de abril de 2022, aqui no site do PT. Aí nós vamos olhando aqui, ó, a gente vai descendo, eles têm um monte de argumentação nojenta aqui deles, e aí nós vamos descer até a parte que interessa mais, que é o caso, que é aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu baixar mais aqui para enquadrar na tela. Elementos para um programa de governo comprometido com os direitos humanos, esboçando plataforma mínima de direitos humanos para contribuir no desenho do que será a campanha Lula 2022. Listamos algumas prioridades. Olha só o que o PT julga como prioridades. Olha só. A primeira, o PT vai promover em 2022 conferências populares de direitos humanos em todos os estados do Brasil, como parte de mobilização social e construção programática da campanha Lula.
A 2, recriar desde o primeiro dia de governo a democracia. Recriar a democracia. Revogando todas as medidas golpistas, decretos, portarias e etc. Ou seja, desmanchar tudo o que o presidente fez e começar o desmonte do estado de exceção. A 3, convocar nos primeiros dias de governo uma grande Conferência Nacional Popular de Direitos Humanos que vai desenhar as linhas mestras do Plano Nacional de Direitos Humanos 4, recriando e reconstruindo toda a arquitetura institucional das políticas de proteção, defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil. 4, recriar os ministérios das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos. O presidente Bolsonaro, ele tem o Ministério das Mulheres, que foi comandada pela Damares. Não, mas eles querem criar das mulheres, igualdade racial e direitos humanos. Por quê? Porque as mulheres, se as mulheres não forem negras, né, não forem da turma que eles gostam de dividir, aí essas daí vão ficar de fora, né? Bem como a Secretaria Nacional de Juventude, LGBTI, a sopa de letrinhas, e das pessoas com deficiência. Aí a 5, instituir uma política de reparação e punição. Memória, verdade e justiça. Olha aqui, memória, verdade e justiça. Processar e punir os responsáveis, olha isso daqui. Olha isso daqui. Processar e punir os responsáveis pelo genocídio do Covid, criar uma política de promoção da memória da verdade, uma outra comissão da verdade, como eu disse, com a criação de uma justiça de transição. Justiça de transição. Estão querendo criar um tribunal paralelo. Tribunal de Manaus para julgar Bolsonaro e seus cúmplices. Aí ainda vem aqui, ó. A 6, implantar políticas imediatas para acabar com o extermínio em massa de jovens pretos. Extermínio em massa de jovens pretos. Vocês estão vendo jovens negros sendo exterminados? Parece que tem as pessoas, os brancos, com um monte de armas matando os negros aí nas ruas. É o que deixa entender aqui o pessoal do PT, né? Priorizando a redução dos homicídios, que já foi reduzido. O presidente pegou lá com mais de 60 mil homicídios por ano e já reduziu para 40. Né? Aí hoje são 45 mil pessoas por ano. Eles são tão safados que eles não falam que na época deles era mais de 60 mil, né? E que já foi reduzido. Aí vem aqui na 7, rever toda a arquitetura da segurança pública, reorganizar e desmilitarizar as polícias. Eles querem fazer milícias no lugar dessas polícias aqui, como fez o Maduro lá na Venezuela. O Maduro, ele tem a Polícia Nacional, que é dele. Ele manda fazer e faz, a polícia ela faz o que ele quer, as barbaridades que o Maduro quer. Entendeu? Então isso aqui, eles querem desmilitarizar as polícias com esse intuito aqui, de eles não terem mais as polícias subordinadas às Forças Armadas, porque as polícias militares são um braço das Forças Armadas, do Exército, né? E eles, então, desmilitarizando isso daqui, eles passam a ser servidores civis. São quantas milhares que nós temos de policiais militares no Brasil inteiro? Quantos milhares, ou até milhões, né, de policiais militares no Brasil inteiro? Eles querem desmilitarizar para tornar esses policiais servidores civis, né, que vão ali abrir os seus sindicatos, né, vão passar a ter os seus sindicatos, e aí você imagina o que pode acontecer. O que vocês acham? Vai reduzir a criminalidade fazendo isso? Lógico que não, né? Retomar e ampliar as diretrizes do PRONASSE. Colocar a pauta da segurança cidadã como prioridade de todo o governo Lula. Olha só a número 8, gente. Cessar a guerra às drogas, regular, descriminalizar, redução de danos, educação e saúde. Cessar a guerra às drogas, regular, descriminalizar, redução de danos, educação e saúde. Então eles querem parar de dizer que drogas é uma coisa ilícita, tem que se tornar uma coisa lícita. Tem que ser liberado o uso e que o traficante não é mais traficante. Ele pode trabalhar no ramo normalmente. Vocês acham que isso vai levar a nossa sociedade para alguma coisa boa, para algum lado bom? A 9, mais um outro absurdo.
Reverter o encarceramento em massa de pretos e pobres e começar por desencarcerar milhares de presos provisórios. Hoje nós temos no Brasil milhares de bandidos soltos que deveriam estar nas cadeias, inclusive o Lula, né? Inclusive ele. E os seus cúmplices, aí sim, né? Dirceu, Zé Genuíno, Delúbio Soares, Vacari, toda essa turma aí deveria estar tudo na cadeia, estão todos soltos e eles querem trazer aqui, ó, para o plano deles, ó, reverter o desencarceramento em massa de pretos e pobres. Pessoal, você vai soltar a pessoa que está presa porque ele é preto e pobre. Não importa se ele cometeu o crime. Né? Porque pela nossa legislação importa se a pessoa cometeu o crime, não a cor que a pessoa tem, ou a condição social dela. Mas, enfim, o PT quer soltar, então, pretos e pobres que estiverem presos e desencarcerar milhares de presos provisórios. Como que pode uma coisa dessa dar certo? A 10, educação em direitos humanos, estruturar um aparato de educação e cultura de direitos humanos com propaganda massiva de valores democráticos pluralistas enfrentando o neofascismo. Traduzindo, né? Eles querem fazer uma propaganda massiva de esquerda, quando ele chama de democrático e pluralista, é só de esquerda, tá? De direita é o neofascismo que eles falam em combater. Então, é essa que é a democracia que o PT está querendo implantar no nosso país. Criar o Sistema Nacional de Direitos Humanos, com marco legal aprovado no Congresso, estrutura federal, estadual e municipal, política federativa, recursos orçamentários, planos organizados. Aí vem o 12. Desarmar o país, campanha massiva anti-armas, rever toda a legislação bolsonarista, política radical de redução do número de armas circulando no país, retomar estatuto do desarmamento. Pessoal, o presidente Bolsonaro, ele fez via decreto algumas flexibilizações que permitem um cidadão de bem, porque não é qualquer bandido que vai ter condição de comprar uma arma legalizada. Para você comprar uma arma legalizada tem uma burocracia enorme. Você leva às vezes meses para você conseguir essa arma. Você tem que apresentar toda a documentação, você tem que ir lá no Exército ou na Polícia Federal, dependendo do sistema que você vai fazer. Se for CAC, por exemplo, você tem que ir no Exército. Se você for comprar para o uso diário, uso doméstico, você tem que ir na Polícia Federal. Então, você tem uma burocracia muito grande. Se você estiver respondendo a um processo crime, você não consegue ter uma arma. E aí eles ficam mentindo e falando que o presidente Bolsonaro está dando arma para todo mundo. Um petista pode comprar arma, desde que ele tenha a sua ficha limpa, né? Desde que ele não esteja respondendo a um processo criminal. Agora, ninguém é obrigado a comprar. Mas você não pode proibir as pessoas de terem esse direito. E é isso que o PT quer fazer. Eles não respeitaram o referendo lá em 2005, quando 64% da população disse que não queria o desarmamento. Eles passaram por cima da vontade do povo, da vontade popular, e eles vivem falando em vontade popular, né, em democracia. Mas aí quando teve o referendo que a maioria votou que queria ter o direito de ter uma arma, eles ignoraram e passaram por cima e fizeram o desarmamento. O Lula fez isso. E agora o PT vem falando em desarmar o país. Ou seja, eles chegando lá derrubariam todos os decretos do presidente em relação a isso. Então, no meu caso, que tenho minhas armas que são legalizadas, passariam a ser armas ilegais. Para vocês terem uma ideia do absurdo. Então, lá no debate, o presidente deixou claro todos esses dados aqui, ele levou lá para o debate, isso daqui. Todos esses tópicos que eu citei para vocês aqui, mostrei aqui. Né? Ele levou e que o Lula, qual que foi o argumento do Lula para rebater isso? Não, é porque lá no PT tem vários conselhos para lá, conselho para cá, então o que eles decidem nem sempre é o que está. Não está no meu plano de governo isso daí. Mas isso aqui, pessoal, é a cúpula do PT que faz esses encontros aí. E quando vai para o papel isso daí, é porque foi votado lá. Foi votado pela cúpula do PT. É por isso que estava na página do PT. Senão não estaria na página do PT se eles discordassem disso. Então é lógico que eles concordam com isso e querem fazer isso. Esse negócio deles falarem que o presidente Bolsonaro vai ser preso, isso é uma realidade, eles colocam isso como uma realidade.
Eles vão perseguir o presidente Bolsonaro, a família do presidente Bolsonaro e até os seus apoiadores. É assim que as ditaduras fazem. Lá na Nicarágua, o Daniel Ortega perseguiu todos os seus opositores e mandou todos para a cadeia. Na Venezuela, da mesma forma. E aí, quando o Lula foi dar aquela entrevista lá na Europa, que ele quis comparar o Daniel Ortega com a Angela Merkel, ele disse por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Ortega não. E a jornalista, que inclusive é uma jornalista de esquerda, falou para ele, é porque aqui na Alemanha a Angela Merkel não mandou prender os opositores. Ela disputou umas eleições de forma lícitas, né? De forma lícita as eleições que foram disputadas pela Angela Merkel. E o Lula comparando um ditador com a Angela Merkel. É esse tipo de governo que eles querem implantar aqui. Está muito claro isso. Então o PT foi lá na página deles e apagou isso daqui. Mas, né, o print é eterno, como dizem, né, e hoje nós temos aí sites que inclusive colocam lá para que a gente tenha acesso. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário aqui para vocês o arquivo, se vocês se interessarem de entrar lá e olhar, para vocês verem que eu não estou mentindo. Tá lá, é o que estava na página do PT e foi apagado. E foi apagado. Então, voltando a falar do debate. O debate, o presidente Bolsonaro jogou um monte de verdades na cara do ex-presidiário, aí ele ficou usando, né, a Folha de São Paulo, usando a imprensa, a grande imprensa, para dizer que a imprensa falou que o presidente Bolsonaro fez não sei quantas mil mentiras. Basta olhar, a grande imprensa hoje é um braço do petismo, né? Se você pegar a Globo, se você pegar a Folha de São Paulo, todas essas grandes mídias, CNN, por exemplo, são um braço da esquerda. Eles fazem propaganda para o PT mais do que o próprio partido do PT. Se você entrar na página do PT e entrar na página da Folha de São Paulo, não vai ter muita diferença. A diferença é que na Folha de São Paulo tem mais matérias falando contra o presidente. É só isso. Então, o Lula vinha ali dando ar de credibilidade, citando a grande mídia. A imprensa falou isso de você. Depois citou a Folha de São Paulo para tentar desmerecer aqueles dados que o presidente trouxe sobre desmatamento, sobre queimadas, que eram maiores na época do Lula do que agora, né? E ele vem tentando usar manchete da Folha de São Paulo para desmerecer os dados oficiais do governo. São dados oficiais, né? Mas, enfim, eu acho que o presidente se saiu bem, eu acho que... Lógico, teve algumas coisas, igual eu falei, aquele caso lá do MST, ele poderia ter ouvido o Lula falando aquele absurdo lá que 70% do alimento produzido hoje é dos assentados, aquilo ali é uma grande mentira, né? Passou batido pelo presidente, mas ali na hora do embate ali, aquilo ali é uma guerra, né? Então o cara tá ali com a adrenalina 1000 e tentando ainda ler, se informar sobre o que ele vai falar na próxima pergunta, na próxima resposta, então ele tem que estar lendo as suas anotações ali, então realmente alguma coisa vai passar batido. Mas o Lula não fez nada demais a não ser ficar falando que o presidente só sabia falar aquilo, só sabia falar de corrupção, só sabia falar de um assunto só, ele estava ali para debater o que queriam fazer para o Brasil. Nós já sabemos o que o Lula fez para o Brasil, né? Nós já sabemos. O presidente, quando falou lá dos ministros, né, dos ministros dele, que foram grande parte deles eleitos, senadores, deputados, né, como é o caso da Damares, de vários outros lá, do Seif, que foram eleitos, o Rogério Marinho, e tantos outros que foram eleitos senadores e deputados, né. Então não teve nenhum ministro do presidente preso por corrupção. O caso do MEC lá, o Lula falou, inclusive, e falando em direito de resposta agora, gente. Toda hora o Lula pedia direito de resposta. O cara tinha lá 15 minutos para ele usar. O Bolsonaro chamava ele de mentiroso, ele pedia direito de resposta, sendo que ele tinha o tempo para ele falar. Por que ele não falava durante o tempo dele? E toda hora que o presidente Bolsonaro, que foi raras as vezes que o presidente pediu tempo de resposta, porque ele não fica com essa choradeira junto da Globo, né? Mas todos os tempos de resposta que o presidente pediu foram negados. E aí teve uma hora lá que o Lula falou que naquele caso lá do MEC, saiu um caminhão com os pneus cheios de barra de ouro lá do MEC. Olha só o nível de mentira que esse cara contou lá no debate. Aonde que o Lula viu, nem na grande mídia não saiu um absurdo como esse, porque isso aí não existiu, isso é uma coisa absurda. E o presidente Bolsonaro pediu o tempo de resposta ali, e o Bonner, o pessoal da Globo lá,
negou o pedido do presidente, sendo que isso era uma clara mentira. Aonde você viu a notícia de que saiu um caminhão lá do MEC com os pneus abarrotados de barras de ouro, gente? Olha o nível do absurdo disso. Pois a Globo não concedeu o direito de resposta para o presidente. E para o Lula, teve uns 2 ou 3 direitos de resposta que foram concedidos. Então ele falou vários minutos a mais do que o presidente durante o debate. Por conta disso, por favorecimento da Globo ao seu candidato. Mas o presidente exorcizou ali, né? O presidente falou ali, Deus, pátria e família. Ele falou, aqui é o lugar ideal para mim falar. Deus, pátria e família, né? E falou, inclusive, do Bonner, né? Falou, você não foi absolvido, Lula. O Lula estava falando que foi absolvido, inclusive, pela ONU, né? De novo, aquela mentira dele, né? Que a ONU não tem tribunal para absolver ninguém, né? Aí o Lula foi falar que foi absolvido aqui em 26 processos, inclusive pela ONU. E o Bolsonaro falou, não, você não foi absolvido, você foi descondenado por um amigo seu lá do STF. E pelo Bonner, né? Você foi descondenado também pelo Bonner, porque o Bonner falou que você não deve nada à justiça. Talvez o Bonner vai ser um ministro seu, no seu governo, porque ele está absolvendo você. E aí, inclusive, depois que terminou aquele bloco, o Bonner usou um tempo lá para dizer, eu fui citado, vou falar aqui, não é isso, não é bem isso, não sei o quê. Ficou se justificando ali. Mas todo mundo viu lá na sabatina com o Lula que o Bonner falou que o Lula não devia mais nada à justiça. Como que se ele tivesse sido absolvido, e isso é uma falácia. Então, pessoal, amanhã nós teremos o grande dia. Amanhã será o grande dia, o dia mais importante das nossas vidas. É o dia que nós temos que colocar em prática tudo que nós fizemos durante todos esses últimos dias aí, que foi pedir voto, nos inteirar da situação de cada um que não foi votar, dos parentes, das pessoas próximas ali que não foram votar no primeiro turno ou que estavam indecisas, e essas pessoas prometeram agora o voto, é a hora de nós pegarmos essas pessoas pela mão e levar. Falar, fulano, vamos lá para você votar. Vamos lá para você colocar o seu voto na urna para o Jair. Porque se nós tivermos um país caindo nas mãos deste pessoal do PT, é isso que você viu agora há pouco, que eu mostrei na tela para vocês aí, que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Você acha que você não vai ser atingido porque você é um cara trabalhador, empreendedor e que você vive do seu próprio esforço, igual eu conheço alguns amigos meus que pensam assim, que são grandes empreendedores e que acham que nunca serão atingidos por decisões de governantes? Meu amigo, você está muito enganado. Você está muito enganado. Um governante, ele pode destruir. Eu vi pessoas, eu vi vídeo de venezuelanos que lá na Venezuela eram ricos. Eu vi um vídeo de um empresário venezuelano que tinha mais de 30 caminhões. Ele tinha uma frota de caminhões. Uma empresa de transportes. E um belo dia chegaram lá a milícia do Maduro e atiraram, parece que atingiu um filho dele, né? O filho dele foi morto e ele fugiu e abandonou tudo lá e veio para o Brasil, e hoje ele está fazendo faxina. Eu vi o depoimento desse venezuelano. Então não é porque você tem uma empresa, que você é um empreendedor, que você tem sua vida financeira, que você julga que não vai ser atingido, é você que será o maior atingido. Você será o maior atingido. Então vamos conscientes amanhã. Vamos conscientes. Olha, se você está indeciso, olha para a cara do Lula lá na urna, se você for digitar o 13, e antes de confirmar, analise bem o que você está fazendo. Analise bem. É isso que você quer? Você viu os ministros dele todos presos por corrupção. Bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos que tinham sido roubados do nosso dinheiro. É isso que você quer para você e para sua família? Analise com todo cuidado antes de você confirmar esse voto. Se você não tiver certeza, se você não quiser anular o voto, vote para o presidente Jair Bolsonaro. Vote para o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro pode ter aquele jeito rude de falar dele, mas ele não é ladrão, é como ele disse no debate. Eu posso até falar de forma rude, mas eu não sou ladrão. Não teve um caso de corrupção comprovado no governo do presidente Bolsonaro, apesar de todas as tentativas que a mídia fez de tentar imputar ao governo dele algum ato de corrupção. Então, meus amigos, é amanhã o grande dia. Eu espero que você vá lá, digite o 22, tá? Que você leve aquela pessoa que está próximo de você, que está relutante em votar, que às vezes não está querendo ir, leve, faça um esforço. Cada voto é importante. E aí à noite nós teremos então
a apuração, né? Vai ser uma coisa, nervos à flor da pele, mas nós vamos vencer, porque Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. A gente vê essas pautas que eles defendem aqui, isso é uma guerra espiritual, gente. Quem não está vendo que isso é uma guerra espiritual? São coisas demoníacas que esse pessoal está defendendo. Mas Deus está do nosso lado e com Deus à frente nós vamos vencer essa guerra, tá bom? Então peço a Deus que abençoe a família de vocês, abençoe o final de semana de vocês e que nós sejamos bem-sucedidos. Aproveito, peço a contribuição aqui para o canal. Não é dinheiro, não peço nada disso, nunca, jamais vou pedir para vocês me darem dinheiro, doação, nada disso, Pix, nada disso. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que vocês observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se, inscreva-se no canal, depois clique naquele sininho para que você seja notificado de novos vídeos aqui no canal. É só isso que eu peço para vocês em contribuição aqui para o canal. Fiquem todos com Deus, tchau!